Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor, dia 11 de outubro de 2024, 20 horas e 37 minutos. Mais um dia na presença, né? Buscando a face do Senhor, se informando daquilo que está acontecendo, olhando a palavra e ver quais as profecias estão se cumprindo, as profecias que estão nesse momento se realizando, como que o mundo se prepara, né? O mundo se prepara para receber o anticristo e o povo de Deus se prepara para receber Jesus de Nazaré. Boa noite, Joelisa. São dois opostos, né? O mundo se prepara para receber o Satanás e nós nos preparamos para receber Jesus, né? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Shalom, Andréia. Hoje estou num lugar diferente, que aqui está meio frio, e ali onde eu faço a live choveu, acabou chovendo ali, a parede do meu vizinho está com infiltração muito séria. E o pior é que tá estragando aqui o meu lado de cá. Então, o que eu fizer para arrumar não vai adiantar nada. Enquanto o vizinho não arrumar a parede dele, minha situação aqui fica complicada. Mas vamos lá, né? Hoje deu bastante chuva aqui. Ontem a Defesa Civil deu que ia ter uma... Como é que fala? Ia ser uma tempestade severa e que era para a gente ficar em alerta. E busquei dos irmãos oração e passei praticamente a noite em comunhão com Deus, que o Senhor tivesse misericórdia. Começou a chover às 5 da manhã, uma chuvinha muito fraca, né? E o Senhor nos guardou aqui, choveu o dia todo, e o Senhor nos guardou. Agora parece que a chuva, houve alguma coisa em Presidente Prudente, né? O negócio lá parece que foi bem feio. Mas é isso aí, a gente sabe que nós não vamos ter muito tempo de tranquilidade nessa parte, porque a terra está se movimentando, a terra está se preparando para o retorno de Jesus. A terra se prepara para o reino milenar de Cristo, né? Para o reino milenar de Cristo. Então, essas coisas vão acontecer, mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos clamando para que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Mas vai chegar uma hora que não vai adiantar clamar, vai ter que acontecer, entendem? E eu sou ciente disso, amém, Andréia, Deus que abençoe. E eu sou ciente disso, entenderam? Eu sou ciente disso. Então, às vezes, quando eu peço, falo, Senhor, não me tenha por oração de tolo. Eu oro muito ao Senhor nessa parte, falo, Senhor, não deixa que a minha oração seja oração de tolo. Graças e paz, Val. Porque muitas das vezes... a gente ora errado, né? Mas eu ainda senti de orar. Tem vários irmãos dos Estados Unidos, né? Que testemunhos poderosos aí. Que o Senhor livrou muitos irmãos lá, né? Muitos irmãos foram livres. Mas é isso aí, irmãos. Eu ia começar o livro de Miqueias hoje, mas eu senti a necessidade de falar sobre a última ceia de Jesus. Por que eu senti essa necessidade? Porque tem alguns irmãos que estão vindo das igrejas, né? Que estão nas igrejas, não conhecem o que a gente conhece já, não tem as experiências que a gente tem. E esses irmãos ficam perdidos quando a gente fala determinadas coisas, entendendo? Eles ficam perdidos. E nós temos que entender o seguinte, presta bastante atenção. Nós temos que entender que a Bíblia é para ser lida devagar. A Bíblia é para ser lida pesquisando, entenderam? Pesquisando. A Bíblia não é para ser lida de qualquer jeito, entendem? A Bíblia tem um jeito certo de ler. É ler com atenção, não é ler ouvindo outro falar. Tem muitos crentes, eu era assim, por isso que eu tô falando. Tem crentes que eles leem a Bíblia como o pastor falou.
Eles leem a Bíblia como o fulano disse. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ler a Bíblia e tirar da nossa cabeça tudo aquilo que nós ouvimos. Shalom, Josi. Acho que é Josi, né? Sonhos Filteria é Josi, né? Nós temos que ler a Bíblia, presta bastante atenção, como se nós estivéssemos com a nossa mente limpa. Eu não posso ter vozes de outras pessoas no meu ouvido. Entenderam? Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, presta atenção, comecei a ler a Bíblia e eu comecei a entender a palavra de Deus de uma forma como está escrito. Eu não fico buscando subterfúgio em lugar nenhum e trocando as coisas. Pelo menos eu tento fazer isso, né? Não sei se eu sou... então eu tô ficando com a cabecinha melhor. Obrigado, Josi. Então, o que eu incentivo aqueles que me escutam é que leiam as suas Bíblias sem interferência de terceiros. Entendendo? Boa noite, Alberto. Sem interferência, leia a Bíblia de acordo com o que está escrito. Não de acordo com o que você ouviu o padre dizer, você ouviu o pastor dizer, principalmente essa teologia de banco de escola. Presta atenção, meu irmão. Você fala assim, irmã Ruth, a senhora é contra a teologia? Sou contra. Essa teologia de banco de escola é que deixou o diabo entrar dentro da igreja e dentro da leitura da palavra. Eles torceram tudo de acordo com o que os dominadores queriam. O curso de teologia nada mais, nada menos é que um curso liderado pelos dominadores desse mundo. Ah, irmã Ruth, mas tem pastores assim. Olha, irmão, o estudo é válido, pode estudar à vontade. Mas a palavra de Deus sem o Espírito Santo é nula. Se você não lê a palavra de Deus com autorização do Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo, não adianta você ler. Não tem teólogo, eles vão torcer tudo para onde eles querem. Não estão dizendo agora que a Bíblia está defasada? Quem são que está dizendo isso? Teólogos. Teólogos dizendo que a Bíblia está defasada. Então, por que eu tenho que dar mérito para teólogo? Eu não tenho que dar méritos para teólogos, irmão. Eu tenho que olhar para o que está escrito. O Espírito Santo nos ensinará. Paulo era um grande teólogo. Paulo era fariseu, criado aos pés de Gamaliel. Ele disse que ele jogou tudo fora para aprender de Cristo. Ele foi desconstruído. Moisés foi desconstruído da cultura do Egito. Entendeu? Para poder ter a cultura de Deus. Meu irmão, aquele que não se desconstruir a si mesmo para absorver a palavra do Senhor, eu digo para você, não é digno da palavra do Senhor. Não é. Boa noite, Gilda. Entenderam? Então eu quero ler aqui. Eu vou ler a última Páscoa. A última Páscoa. Então preste atenção, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou ler. E da maneira que eu vou ler, é a maneira que você precisa aprender a ler a Bíblia. Devagar. Pausada. Perguntando para o texto o que está querendo dizer, porque o próprio texto responde a tua pergunta. Não precisa você ir para Bíblia de Scottfield, para a Bíblia não sei das quantas, não. Você não precisa nada dessas Bíblias aí. Bíblia do Malacheia, Bíblia do R.R. Soares, Bíblia de mais não sei o quê. Meu irmão, você não precisa disso. Esses comentários são comentários distorcidos. E a Bíblia não é difícil para distorcer, não. Ela não é difícil. É fácil. O sujeito pega um pedacinho aqui, junta com outro pedacinho ali, com outro, e ele faz um contexto dele. Tá entendendo? Então presta atenção, nós vamos ler aqui. Eu quero ver se amanhã eu dou a sequência nas cartas de Paulo, tá bom? Para vocês entenderem o que é a ceia de Cristo. Presta atenção. Diz assim:
Deixa eu pegar uma canetinha aqui, porque senão, sem uma canetinha na mão, eu não sou nada. Para eu poder me guiar aqui. Eu vou ler em Mateus 26, do versículo 17 ao 30. Presta bastante atenção. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, presta atenção. Então, a festa dos pães asmos. É o pão sem levadura, tá? É o pão que não tem fermento. Chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Shalom, Adriana. Então, os discípulos, presta atenção. Eles estavam chamando Jesus e disseram para Jesus: aonde queres que preparemos a comida da Páscoa? A comida da Páscoa. Marca isso aí, marca isso. Ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Quer dizer, ele sabia que ia morrer. Em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Ele ia celebrar a Páscoa. Então, eles iam fazendo um banquete. O que teria nesse banquete? Ervas amargas, pão sem fermento, o vinho, o cordeiro, né? Como Deus mandou fazer lá naquele dia que eles saíram do Egito. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Eles prepararam a mesa da Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Presta atenção, chegada a tarde, ele se assentou na mesa com os 12. Ó, irmão, se assentou na mesa com os 12. Enquanto eles comiam o quê? O cordeiro, o pão asmo, sem fermento, pão asmo, né? Comia as ervas amargas, tá? Então eles estavam se banqueteando. Disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato. Presta atenção, o que mete comigo a mão no prato. Então, quer dizer, eles estavam comendo. Era um prato, existia pratos. Esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Certo? E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Ele sabia. Judas era um homem ganancioso. Judas era um homem que dava lado para a serpente. Judas era um homem que não estava com Jesus por amor. Ele estava com Jesus pelo que Jesus oferecia, ainda mais que ele tomava conta, né? Ele tomava conta do caixa do grupo, né? Ele tomava conta do dinheiro que entrava para subsidiar a pregação de Jesus, para que Jesus pudesse dar pão para aquele povo, para que Jesus pudesse ajudar, para que Jesus pudesse sobreviver com os seus discípulos. E ele roubava. Então Satanás achou uma pessoa perfeita para fazer o que precisava ser feito. Entenderam? Era perfeito. Judas era o traidor perfeito. Então, às vezes a gente pensa assim: mas irmã Ruth poderia ser Pedro? Claro que poderia. Era só ele ter as deficiências de Judas. Era só ele viver como Judas. Poderia ter sido Pedro, poderia ter sido qualquer um dos 12. Né? Poderia não ter sido Judas. Mas ele tinha a terra fértil para o diabo.
quantos de nós, né, tem a terra fértil para Satanás? Temos que tomar cuidado, irmãos, tomar cuidado. Enquanto comiam, aqui ó, eles estão comendo. Ele não está dentro de uma igreja, presta atenção, ele não está dentro de um recinto, recebendo um negocinho desse tamanho de suco de uva, e nem um trocinho de pão desse tamanho aqui, não. Eles estão comendo. É um banquete. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu o pão. Ele partiu o pão e o deu aos seus discípulos. Vocês acham que ele deu esse pedacinho assim? Não, meu irmão, ele deu foi pedaço para comer com a carne, para comer com as ervas finas. Entendeu? Foi isso que ele fez. Nós temos que analisar isso aqui, ó. Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Olha isso. E tomando o cálice e dando graças, ele estava abençoando, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos vocês. Boa noite, Clara. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Não é derramado por todos, irmãos. Pode ver que é por muitos. Reparou? Você já tinha reparado isso quando você lê a grosso modo? A gente tem um problema sério, a gente lê Bíblia a grosso modo. A Bíblia não foi feita para ser lida a grosso modo. Você não precisa ler a Bíblia inteira de uma vez. Você precisa ler com qualidade. Tá entendendo? Você precisa ler a Bíblia com qualidade. Qualidade de leitura. Presta atenção. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento ou da nova aliança, que é derramado por muitos. Não diz que é por todos, é por muitos. Para a remissão dos pecados. E digo-vos, presta atenção, paz, Larissa. Olha aqui, ó. E digo-vos, desde agora, não beberei desse fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Você entendeu? Ele só vai beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, celebrado, saíram para o Monte das Oliveiras. Presta atenção. Deu para você compreender isso aqui? A Santa Ceia, que chama-se hoje, presta atenção. Pois é, Cleidinho, tem que ler devagar. Você tá entendendo? É o que tá escrito aqui, ó. Ninguém pode tirar, tá aqui na palavra. Eu tô lendo na versão Ferreira de Almeida. Nós temos que observar que a ceia do Senhor, ela foi nesse dia de Páscoa celebrada. Foi um jantar de Páscoa, aonde Jesus, no meio do jantar, declarou quem era que ia trair ele e orou abençoando o pão que estava no meio da mesa de jantar e o vinho, que era a bebida que eles estavam bebendo na mesa de jantar, na ceia da Páscoa. E essa ceia não foi à noite, foi na mudança do dia, ao entardecer. Quer dizer, o outro dia que começa. E quando é que Jesus vai tomar de novo a ceia? Quando que ele vai ceiar conosco? Nas bodas do Cordeiro. Então ele disse que dessa vida ele não ia mais tomar vinho, somente quando fosse no reino do seu Pai. Entenderam? Meu irmão, presta atenção.
Você precisa aprender a ler a palavra devagar. Você precisa aprender a ler a palavra sem ouvir o que outros falaram. Antigamente eu lia a Bíblia tendo na minha mente vários e vários pastores falando, e eu ficava complicada porque eu lia, mas sabe, me dava canseira, porque eu tinha um monte de gente no meu ouvido falando, né? Mesmo que eles não estivessem aqui, mas eu tinha a sensação que eles estavam aqui falando e perturbando a minha interpretação. E eu sempre achei que eu interpretava a Bíblia errada. Até que, quando o Senhor me tirou totalmente da igreja, o Senhor me tirou do templo de pedra, tá? O Senhor não me tirou da igreja de Cristo, não, porque eu sou a igreja de Cristo, eu sou o templo de Deus. Mas o Senhor me tirou do convívio. Por quê? O Senhor precisava me deixar uma tábula rasa. Mas isso não aconteceu só comigo, isso aconteceu com vários e vários irmãos. E está acontecendo com vários e vários irmãos que estão deixando. Por quê? Porque o evangelho está contaminado, está distorcido, a palavra de Deus está distorcida. Aqui não está dizendo, nesse texto não diz isso. Eu acho que em Lucas, né? Fazer isso, mas então, agora que tá. Fazer isso o quê? A ceia. A ceia completa. É juntar você e a sua família. Ceiar. E no meio da ceia você confessar que Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras de Satanás. Você confessar que aquele pão, você parte o pão e lembra, olha, Jesus foi morto, ele diz que ele é o pão da vida, e você parte o pão. E cada um vai estar ceando, vai comer junto. Ele não fez um pedacinho, irmãos, desse tamanhozinho aqui, não foi isso que ele fez. E nem um negocinho desse tamanhozinho de suco de uva, não, ele tomou vinho. Presta atenção, nós temos que entender como Jesus trabalhou aqui. Como ele fez aqui. Nesse texto que eu peguei, ele está falando só isso aqui. Presta bastante atenção. Nós temos que entender. Então, o que é celebrar a Páscoa? É você estar em família. O que é você celebrar? Lembrar da morte de Jesus? É você estar em família. Em família. E você fazer uma ceia. E você ali colocar. Entre as outras coisas que você fez para colocar na sua ceia, o pão e o vinho. E ali você, olha, gente, nós estamos hoje reunidos aqui, celebrando, né? Celebrando o que Jesus fez por nós, o sacrifício dele. Celebrando que ele está voltando. Então, essa é a ceia. Esta é o que Deus quer. Coríntios lá, né? Que eu não queria falar hoje, mas vou dar uma dica aqui. Paulo diz para os coríntios, né? Vocês ficam comendo demais, não comem em casa para tirar o alimento dos outros quando vocês estão juntos. Por quê? Porque era uma bagunça. Era isso que eles faziam. Eles faziam o culto ao Senhor e depois eles iam comer. Eles iam ceiar juntos, iam dividir o pão juntos. Mas não era só o pão e o vinho. Eles iam dividir o cordeiro, eles iam dividir a salada, ia dividir as frutas, eles iam dividir tudo. E no meio disso tudo, eles lembravam que Jesus tinha morrido por eles. E eles lembravam que Jesus tinha partido o pão naquela noite e dado aos discípulos. Entenderam? Então você pode celebrar, mas não do jeito que eles fazem. Eu digo para você, o jeito que eles fazem está errado. Como a senhora pode dizer? Eu posso te dizer. Você já olhou na igreja das 7 colinas, na igreja do Chiquinho, como é que é feita?
né? É um disco redondo, né? Um disco redondo simbolizando o sol. E aquele disco é quebrado, né? É quebrado e dado de pouquinho molha no cálice, no vinho, né? Naquela taça lá, a taça da ira de Deus, né? Aquilo lá é a taça que Deus vai derramar a ira. Enfia na boca de cada um que vai passando. Pois é, aquilo ali eles dizem que é de novo crucificando a Cristo. As igrejas que estão por aí fazem igual o que eles fazem lá, só que um pouquinho diferente. Eles colocam numa vasilha desse tamanho, né? Uma vasilha redonda, um monte de copinho, né? Um monte de copinho. E ali eles colocam o suco da uva, né? E pega o pão da padaria, ou às vezes, né, tem o pão da, como é que fala? Alguém faz o pão, né? E aí eles colocam um pedacinho para cada um. E todo mês ou toda semana celebram. Aquilo já se transformou uma coisa rotineira. Aquilo é igual ao que a igreja do Chiquinho faz. Igualzinho. Igualzinho, meu irmão. E por que isso é feito? Muitos, não digo todos, mas a grande maioria, é porque é o dia de celebrar o dízimo, né? Não estou falando todos, mas a grande maioria é assim que funciona. É o dia que, se quem não der isso aqui, não tem direito a tomar, né? É o dia que é uma, como é que diz? Para ver se tá todo mundo ali dentro. É um tipo de segurar todo mundo. Olha, se não tomar a ceia, não é digno de mim. Não, mas não é aquela ceia lá que eles estão fazendo, não. É a ceia do Senhor em família. É a ceia do Pai em família, em irmãos. Não é aquilo lá, não, meu irmão, que ninguém conhece a cara de ninguém. Não. Jesus estava com os 12. As igrejas se reuniam para adorar ao Senhor. Tá entendendo? Presta atenção. Abre a mente. Eu digo para você, teve um dia aqui na minha casa, algum tempo atrás, bastante tempo, antes da pandemia. Eu estava sentada e eu tinha comprado um suco de uva bem forte e tinha feito um pão. E o Senhor falou para mim assim: toma, em memória de mim. E eu tomei, eu sozinha. Coloquei aquele copo de suco, aquele pedaço de pão. E eu falei: Senhor, eu estou relembrando a tua morte, o teu amor pela minha vida. Sabendo que o Senhor está voltando. E em breve nós estaremos juntos na ceia do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro. Eu não estou falando isso aqui, meu irmão, para te atacar. Não, de jeito nenhum. Eu estou falando para abrir teus olhos. Presta atenção. Tem muita gente que quer, às vezes, deixar os templos de pedra, porque está vendo que não tem mais condição de estar. Presta atenção. Não consegue se desvencilhar, porque está atrelado. Se não tomar a ceia, está perdido. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. Presta atenção, meu irmão. Você pode fazer isso sozinho na sua casa. Você pode fazer isso com a sua família, que é a coisa mais linda do mundo. Eu tenho irmãos aqui que já me falaram que eles fazem, né? Alguns irmãos até me mandaram foto. A mesa linda, coisa mais linda do mundo, a mesa. E eles celebraram, né? Comeram, beberam juntos. E no final do jantar, o chefe ou a chefe da casa, né? O irmão ou a irmã levantaram e cortaram o pão em memória de Jesus. E tomaram o cálice de vinho com os seus filhos, ensinando aos seus filhos o que é o amor de Jesus, mas não transformando aquilo o corpo e o sangue de Cristo. O que é esse transformar?
É a transubstanciação. É fazer como se aquilo fosse a morte de Jesus outra vez. Você sabia que esse tipo de celebração que é feito nas igrejas, eles matam a Cristo cada vez que fazem isso? É a mesma cópia do que a igreja do Chiquinho. Irmã Ruth, não estou errada não, meu irmão. A verdade é essa. A verdade é essa. Ali não é lembrando. Ali eles estão, de novo, fazendo daquele pão, não a lembrança, mas o corpo. Não, isso não pode. Nós temos que tomar para lembrar. Tá entendendo? Então presta bastante atenção. Leia a Bíblia devagar. Leia a Bíblia com atenção. Leia a Bíblia, meu irmão, nos detalhes. Tá entendendo? Nos detalhes. Não leia só uma versão. Leia mais versões. Entendeu? Leia mais versões da palavra do Senhor. Tá entendendo? Porque você vai entender o que realmente é esse momento tão maravilhoso. Se Jesus só vai tomar de novo quando ele voltar, será que nós, né? Como é que fica a nossa posição? Será que nós não devemos não ter isso como um corriqueiro, não ser corriqueiro, mas ser uma hora que o Senhor fala com você, olha, faz um jantar e prega a minha palavra no jantar que você vai fazer e celebra aquilo, o meu sacrifício que eu fiz por você. Mostra para tua família. Você vai falar assim, a senhora tá ficando louca, né? Eu falei, não, meu irmão, não tô ficando louca não, tô falando a verdade. Então, meu irmão, presta atenção. Tem muita gente achando que se não tomar a ceia que é dada nos templos, não tem parte com Deus. Não, tem nada disso. Se você não se arrepender, você não vai ter parte com Deus. O que vai comandar a tua vida com Deus é o teu arrependimento. Eu conheço um monte de gente que toma Santa Ceia, até pastores que tomam a ceia e estão dormindo com outros por aí. Tá entendendo? Eu conheço pastores que celebram a ceia e estão dormindo com outras e outros por aí. E estão celebrando a ceia. O que você me diz disso? Não. A ceia é para nós nos arrependermos. É para nós observarmos, nós darmos uma retrospectiva na vida e não fazer besteira. Entenderam? Eu sei que eu tô chocando muita gente aí. Tô chocando bastante gente. Mas não tem problema. Eu tô falando a verdade que tá aqui na palavra. Entenderam? A verdade tá aqui. Amanhã eu quero trazer outros textos, tá? Nós vamos fazer um estudo em cima disso aqui. Eu senti a necessidade hoje de fazer isso aqui. Então eu quero que você hoje leia Mateus 26, versículo 17 a 30. Observe isso aqui. Leia, pega o teu celular e pega todas as versões, João Ferreira de Almeida, King James 1611, Bíblia de Jerusalém. Pega aí e começa a entender, entenderam? Começa a entender. Exatamente, Rosa, a verdade liberta. Irmãos, eu tinha esse negócio, meu Deus, se eu não tomar a ceia, já faz 1 ano que eu não tomo a ceia, meu pai, o que vai acontecer comigo? Quando eu li isso aqui devagar, pausadamente, e eu vi que Jesus disse que ele só celebraria de novo quando ele voltasse. Shabbat Shalom, Marta, seja bem-vinda. Aí eu acalmei meu coração, aí o Senhor começou a me mostrar. Aí eu comecei para a carta de Coríntios, né, que Coríntios, Paulo fala lá, porque era uma bagunça, em Coríntios o negócio fervia. Se existe um povo terrível, era o povo de Coríntios. Gente do céu, aquele povo não era brincadeira não. Eu imagino Paulo, porque Paulo tinha que desenhar para eles entenderem as coisas. De tão terríveis que eles eram, porque eles ouviam todas e todas, entendeu?
não beberdes o meu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Mas não é isso aqui, minha irmã, não é esse sangue aqui, não é, presta atenção, a ceia de Cristo é para você se lembrar. Agora, o que é comer a carne do Filho e o que é o beber o sangue? É você ser também sacrificado como ele foi, não na cruz, mas viver uma vida, porque as pessoas que creem em Cristo, elas já não são mais, exatamente, só vou tomar na nova aliança, elas já não são mais desse mundo. Boa noite, Suzana. Não, nós vivemos num embate com o mundo. Isso é você assumir, entendeu? Não é você comer literalmente, não é você celebrar, não é isso. É você viver o sacrifício dele, é você viver, tá entendendo? É você viver o sacrifício dele. É você não olhar para trás, é você não negar o nome de Jesus. É isso. Nós temos que entender o que é literal e aquilo que Jesus está falando, que nós temos que assumir o corpo de Cristo. O que é assumir o corpo de Cristo? É assumir o sofrimento dele. Entenderam? É assumir o que ele fez, é mudar de vida. É saber que eu vou mudar de vida e eu vou, como é que diz? As pessoas não vão mais gostar de mim. Porque eu falar de Jesus para o mundo, meu Deus, daqui a pouco nós vamos ser mortos. Tá entendendo? Daqui a pouco nós vamos ser mortos. Assumir, aquele que não beber do sangue, não comer da carne, tá entendendo? Não é digno de mim, não é isso? João, né? Deixa eu abrir aqui. João 6, é isso? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Sobre o mar. Multidão. Deixa eu só ver aqui. Só um minutinho, gente. João 6, 53, 58. Diz aqui, ó. Jesus, pois, lhe disse. Ele está dizendo, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, quer dizer, o corpo, aceitar o seu sacrifício, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu dei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Não é um pedacinho de pão, não, meu irmão. Não. Isso aqui é a vida de Cristo. É a renúncia. Jesus renunciou. Ele era filho de Deus. E ele, por amor a nós, ele não olhou duas vezes. Quer dizer, ele até tentou olhar, mas quando ele viu que o mundo inteiro ele ia perder, todos nós, ele falou, eu não posso perder, eu tenho que avançar. E ele foi. Ele renunciou à sua divindade nesse momento para se fazer pecador naquela cruz por mim e por você. Lembra que o pecado do mundo inteiro estava sobre ele. O pecado do mundo inteiro. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem, quer dizer, do sacrifício dele, viver o sacrifício dele, nós vivemos o sacrifício dele, e não bebermos do seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Não é comida, irmão, não é comida, não. É viver o que ele viveu. É renunciar nosso próprio sangue. Quantos irmãos nossos estão nas cadeias renunciando as suas vidas por amor a Cristo? Quantos irmãos estão presos em campos de concentração na Coreia do Norte? Quantos irmãos estão sendo ameaçados, degolados nos países da capa preta, né? Dos países muçulmanos? Quantos dos nossos irmãos estão na China, tirando o órgão deles a sangue frio, porque eles são cristãos, porque eles têm Jesus no coração, eles renunciaram à própria vida por amor de Cristo. Quer dizer, eles renunciaram à carne e o sangue por amor de Cristo. É isso que Jesus está falando. É isso aqui. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quer dizer, quem
investe no meu sacrifício. O que é investir no sacrifício? É passar pelo sacrifício de Cristo. Às vezes você não é pendurado em lugar nenhum, você não é, mas você é desprezado pela sua família, você é tido como louco, o seu marido nem olha direito para você, os seus filhos te rechaçam, você é tido como um ser adjeto, você é tido como nada, como nada. Olha aquela lá, aquela maluca. Acredita nesse Jesus, acredita nesse Jesus. Você está lá renunciando, você está lá enfrentando, você está sendo desprezado, como Jesus foi desprezado naquela cruz. Entendeu? Exatamente, eles amam a Cristo e querem anunciar para a nação comunista e por isso são rejeitados, mas fazem exatamente isso. Então, isso é comer o sangue de Cristo e beber, comer a carne e beber o sangue. É isso. É você aceitar essa renúncia. É você aceitar ser igual a Jesus. Mais semelhante a Jesus nós queremos ser. O caráter de Cristo. Irmãos, para mim, o versículo mais lindo que tem na Bíblia é esse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não disse que era se você comer o pedacinho de pão, entendeu? Se você comer um pedacinho de pão e beber aquele pedacinho, aquele coisinho de suco, não é isso, não. Quando a gente come, bebe, nós estamos proclamando ao mundo a memória do que ele fez por nós. É uma maneira de você convidar o mundo para aceitar Jesus. Você já tentou fazer um jantar na sua casa e convidar amigos? E no final do jantar você pegar o pão ali que você preparou, você mesmo prepara o pão, prepara aquela jarra de vinho linda com aquelas taças enormes e fala, olha, hoje eu vim contar o sacrifício de Jesus para vocês. Jesus morreu por mim e por você. E ele disse para fazer isso em memória de mim. E hoje eu estou aqui partindo esse pão para te dizer que Jesus morreu para te salvar. Irmãos, a ceia é isso. A ceia é isso. Entendeu? A ceia é isso. Além de você estar celebrando a memória, você está pregando. Sabe, as pessoas usam tudo errado. Infelizmente. Entenderam? Nós temos que tomar cuidado com isso. Os judeus, toda sexta-feira, eles fazem no Shabá, né? No Shabá. Não é pecado fazer toda semana, mas você não precisa estar dentro de 4 paredes, você faz dentro da sua casa. Você está colocando na sua casa o memorial da salvação. Tá entendendo? Você não está atrelado, se eu não for para a igreja para fazer isso, não. Aquilo lá, me perdoa, meus irmãos. Mas, sabe, como diz, mas aquilo, como é que diz, fome, né? Aquilo simplesmente não, eu não quero nem falar muito para não, sabe, não complicar a cabeça de ninguém. O que eu acho, né? O que eu acho. Aquilo que eu vejo. Mas eu quero dizer para você, a ceia é uma ceia. Ela não é simplesmente um pedacinho de pão e um trocinho assim de vinho. Não, não é. É uma ceia. É onde o povo de Deus se reúne para comer. É comer, é comer. É o que os coríntios faziam. Eles se reuniam depois da leitura da palavra, eles se reuniam para comer. Tanto que Paulo briga com eles, porque eles comiam, em vez de comer em casa para não ficar com fome, né? Atacavam a mesa, alguns atacavam a mesa com medo de ficar sem comida. E ficavam outros que não tinham tantas condições, ficavam sem comer nada. Era assim que eles faziam. Entenderam? Então, meu irmão, presta atenção. Entenda o que é a ceia do Senhor.
entenda o que é a ceia do Senhor. Não é um mero pedacinho de pão e nem um trocinho assim de suco de uva, não. É uma ceia. No meio dessa ceia, com vários pratos, é onde você parte o pão em memória dele. E a tua ceia é uma ceia regada a falas da palavra, a falar a palavra, a trazer a presença do Senhor no meio dessa ceia. É uma comida que é regada a palavra do Senhor, entendeu? É uma hora que você vai comunicar a palavra de Deus. É lindo fazer isso, é lindo. Então eu convido você a ter uma experiência dessa. Faça uma ceia na sua casa, no Shabá, né? Faz uma ceia no Shabá. Coloca uma mesa linda, maravilhosa. E ali você celebra a memória de Cristo. Isso é para ser feito em famílias, meus irmãos. Eu digo para vocês, isso é para ser feito dentro da família. É a melhor coisa que pode ser feita. Mas isso não diz que você não vai ter vida eterna se você não tiver a oportunidade de fazer. O que Deus quer é um coração arrependido. É isso que nós precisamos entender. O coração tem que estar arrependido. Entendeu? Exatamente, a ceia dos judeus era da Páscoa. Ó, o pastor está aqui falando, ó, é o que eu acabei de falar, né? Um cordeiro assado, ervas amargas e a bebida. Exatamente. Exatamente. E a hora de celebrar isso realmente seria na Páscoa. Entendeu? Sempre promove almoços ágapes, participei. Esses são almoços, exatamente. É um juntar de panelas, né? É um juntar de panelas. Aonde você vai conversar das coisas do Pai, né? Os coríntios se juntavam para brigar. Os coríntios se juntavam para discutir, né? Mas o povo de Deus que tem sã consciência, que não tem dissensão no meio deles, é para falar da palavra do Senhor. É para estar em sintonia com o Senhor. É para que aquele momento seja um momento de... como é que eu posso dizer? Onde o Espírito Santo vem e você sente o poder do Espírito Santo dentro de você. Amém? Espero que vocês tenham entendido. Amanhã eu vou trazer mais alguma coisa, tá? Nós precisamos entender a palavra de Deus como está escrito, irmãos. Presta atenção. Presta atenção. Leia a Bíblia sem ouvir outras pessoas. Até eu também. Não me escuta aqui, mas quando você for ler a Bíblia, fala, Senhor, eu preciso ler a palavra sem ninguém no meu ouvido. Não deixa ter interferência de voz de ninguém no meu ouvido. Me ensina através do teu Espírito Santo. Entendeu? Sim, era comum fazer. Mas eu digo, hoje as igrejas, pastor, elas pegam isso. Eu não estou falando o senhor, tá? Mas o senhor sabe de quem que eu estou falando. O senhor sabe. O senhor é pastor, o senhor tem a cabeça bem antenada. Mas tem alguns pastores aí, exatamente o momento oportuno de partir o pão, exatamente, testemunharmos a palavra. O senhor sabe que a maioria do povo pega esse dia para fazer cobrança e para dizer para o povo que se não tiver lá no mês que vem, não é digno de Jesus. O que eles fazem é isso. Não. Se a coisa fosse feita da maneira correta, meu irmão, olha, ia ser uma benção, hein? Já pensou uma igreja se reunir, fazer, cada um leva um prato, né? E fala, olha, vamos ter isso, o cardápio é esse, vamos nos reunir todos e vamos celebrar, né? Juntos, né? E todo mundo leva, né, aquele prato, prepara aquela mesa maravilhosa, e no final de tudo, né? Ali o pastor, aqueles pães, cada família leva um pão, né? E cada chefe da família, ou a chefe, ou a mulher ou o homem, levanta e partem o pão em memória de Jesus, né? Que coisa mais linda ia ser, não é verdade? Mas não é
esse trocinho pequenininho, não. Exatamente, Gilda, ceia de amor. Aí você falou tudo, minha irmã. Aí você falou tudo. Tá entendendo? Então, como lá nas igrejas não é feita, faz na sua casa. Convida teus filhos, minha irmã, vai ser uma benção. Você não tem noção do que vai ser isso. Convida os filhos, os netos. É exatamente é o corpo e o sangue de Cristo, pão e vinho. Então, meu irmão, é desse jeito que a gente faz. Tá entendendo? Nós temos que entender que isso é a memória do Senhor. É a memória do Senhor. Vamos orar então, agradecer a Deus, né, por esse momento, agradecer a Deus por aquilo que nós estamos lendo, né, não saindo daquilo que está escrito, certo? Nós estamos aqui entendendo que Jesus, ele vem na carta de Mateus, né, Mateus 16, certo? Diz que, deixa eu ver, Mateus 26, versículo 17. Diz que ele só vai tomar de novo essa ceia quando ele voltar, aliás, quando ele levar a sua noiva, que vai ser a boda do cordeiro. Então ele vai tomar de novo o vinho. Amanhã nós vamos para outra parte, para a gente entender melhor isso daí, tá bom? Vamos orar então e agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, louvando o teu nome, bendizendo o teu nome, porque o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus que não despreza o seu povo. Tomando ceia ou não tomando ceia, Pai, o Senhor é aquele que está com todos. O Senhor está nos presídios, com aqueles que não estão tomando a ceia, mas estão cumprindo os mandamentos, que eles estão sacrificando as suas carnes, o seu sangue por amor de ti. Eles estão imitando, eles estão comendo realmente o sacrifício de Jesus, vivendo as aflições de Cristo na pele deles. Mas eles te amam e eles estão sendo sacrificados por amor. E nós te louvamos por isso. Nós te louvamos porque o Senhor em breve virá para nos levar aos ares, para nos levar para as bodas do Cordeiro, aonde de novo o Senhor vai tomar o vinho junto com a igreja. Nós te agradecemos, Senhor, nós te imploramos que o Senhor faça uma obra de amor no nosso coração, que o Senhor faça uma obra de resgate nas nossas vidas, que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, que nós venhamos, Senhor, nos constranger do amor de Cristo, entender o que é realmente comer o pão e beber o sangue. Te agradecemos, Senhor, e te louvamos no nome honrado de Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach, que vive não só por hoje, mas por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. E amanhã, se assim o Senhor Pai permitir, nós estaremos juntos dando continuidade a isso aqui. Depois aí eu vou ler o livro de Miqueias, que eu quero ler os profetas menores, né? Faltam alguns profetas para a gente terminar de ler, tá bom? Que vocês sejam abençoados pelo Senhor. Eu convido vocês a celebrarem a ceia nas suas casas. Façam isso. Vocês vão ver que bênção vai ser. Vocês vão ver como o Senhor vai entrar nas suas vidas. A celebração dentro das suas casas. Vocês vão ver o que o Senhor vai fazer, a união que Ele vai colocar dentro do seu lar. Clara, mesmo que você tenha o seu marido incrédulo, minha irmã, faça uma ceia linda entre você e seu esposo. Faz um pão bem bonito, compra um vinho bem bom, o mais puro possível, e celebra, janta com ele, e no final você parte o pão e fala: olha, meu amor, esse aqui simboliza Jesus, o sacrifício que ele fez por nós. Ele disse que é para a gente fazer em memória dele. Faça isso, minha irmã. Deus vai abençoar.
Pode ter certeza disso. Amém, meus irmãos? Façam com seus filhos. Façam nas suas casas. Faça, Gilda. Faça na sua casa, minha irmã. Você vai ver muita coisa mudar. Amém? Exatamente. Faz lindo. Decorada a mesa, sabe? Decora a mesa, coisa linda, coisa que você nunca fez. Peça para o Senhor te orientar. Decora com frutas. Né, Marta? A Marta decora com frutas, decora. E vocês vão ver, coloca uma Bíblia bem bonita na mesa. Entendeu? Bem bonita, e ali vocês celebram. E se quiser convidar pessoas, convide. Faz sim, Adriana. Faz sim. Isso é muito bom. Exatamente. Ore e se prepare. Porque Deus é poderoso, Ele é maravilhoso. Entendeu? Uvas, exatamente, uvas. Entendeu? Castanhas, né? Ervas amargas, né? Põe lá, como os judeus fazem. É bonito, não precisa ser exatamente, né? Escolhe, pede pro Senhor te dar o dia que você deve fazer, entendeu? Eu vi, Luciana, diz que passou em Presidente Prudente, o negócio foi feio. Eu tava vendo as imagens de Presidente Prudente, terrível. Pode ser o suco de uva integral também. Mas o Senhor te guardou vocês aí, né? Pois é, minha irmã. Tô orando pela tua vida, pro Senhor tirar você para andares mais baixos ou para uma casa, entendeu? Para uma casa. Em nome de Jesus, Deus vai preparar. Estamos orando. É isso aí, meus irmãos. Fiquem na graça de Jesus, que o Pai abençoe a todos, que o Senhor livre de todos do mal. Aqui o Senhor me poupou dessa vez do vendaval. O Senhor me poupou dessa vez. Graças ao Pai aqui, não, porque se viesse o que estava programado, ia derrubar muita coisa. Mas é isso aí, irmãos. Fiquem na graça de Jesus. Que o Pai abençoe a todos. Ainda estamos sem luz, meu Deus. Num prédio sem luz, hein? O Deus vai tocar no coração do seu marido, eu creio. Fiquem na graça do Pai, que o Senhor abençoe a todos. Amém e amém.